E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro Associados, uma consultoria focada em recrutamento jurídico e compliance, e sócio e cofundador da Reinvent Legal, uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico, e este é o Retalks, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Este é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens deste meio sobre carreira, tendências e curiosidades. Este é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Quando escrevi o roteiro desse episódio, fiquei pensando nas perguntas que farei para o Ricardo. Pensei e criei o roteiro. Mas não precisava, porque Ricardo conta com paixão sobre o que faz. Conta histórias ricas, traz conselhos importantes e mostra preocupação com os rumos do mercado jurídico e das novas gerações. Era só deixar ele falar. E o resultado? Só ouvindo para saber, mas se eu fosse você não perderia. Ricardo é carioca, formado em Direito pela PUC-Rio e tem um LLM pela renomada Universidade de Chicago. Trabalhou em um tradicional escritório brasileiro e após o seu LLM trabalhou por 2 anos em um escritório americano. Ao voltar para o Brasil entrou no Veirano Advogados, onde já está há 24 anos e é o CEO. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dele. Ricardo, muito obrigado por ter aceitado o convite do Retalks. É um prazer enorme ter você aqui conosco. É um prazer, é todo meu, Renato. Obrigado pelo teu convite. Ricardo, eu vou começar com a nossa pergunta clássica. Você tem uma carreira que é bastante sólida. Você passou por apenas 3 estruturas, né? Sendo que no Veirano você já está há 24 anos. Essa sua trajetória ela foi planejada? E caso contrário, quais eram os seus objetivos? Olha, a gente planeja um pouco, né? Mas a vida vai te levando. É verdade. Meu planejamento inicial, quando eu entrei no Lobo Ideias, era ficar no Lobo Ideias, virar sócio lá. Eu estava muito satisfeito. Mas depois a vida vai te levando. Eu saí do Lobo Ideias depois de um estágio e 5 anos de escritório, fui fazer meu LLM. Aí trabalhei 2 anos nos Estados Unidos e nessa volta me convenceram, porque inicialmente nem eu nem meu pai éramos muito favoráveis a ir trabalhar no Veirano, onde eu estou até hoje, e muito satisfeito. Bom que deu certo, mas você trouxe um ponto muito importante. Às vezes a gente planeja, mas não tem muito jeito. A vida vai trazendo outros caminhos pra gente e a gente vai se adaptando. Bom, você iniciou sua carreira no Lobo Ideias, que é um escritório tradicional brasileiro, depois foi fazer o seu LLM, trabalhou 2 anos no escritório americano e voltou pro Brasil, que é um dos escritórios mais premiados, sem sombra de dúvida, e no Chambers com o maior número de advogados. Você nota uma diferença no perfil dos profissionais, dos escritórios brasileiros para os escritórios estrangeiros, e muda o perfil a depender do porte do escritório? Eu acho que muda, Renato, especialmente quando a gente pensa nos escritórios anglo-saxões, né? Os americanos e os ingleses, e eu acho que dentro do mercado brasileiro e do mercado estrangeiro, o tamanho do escritório muda o perfil, né? Porque o escritório que é menor, que pode ser de tamanho e de excelente qualidade, né? Ele ser uma boutique, então requerer uma especialização muito, muito grande, e às vezes até o contrário, né? Um escritório de médio porte, por exemplo, proporcionar e exigir dos seus integrantes uma atuação mais, embora isso não seja possível em escritórios maiores, mais abrangente, né? Então o cara que faz M&A eventualmente vai fazer financiamento, vai fazer emissões, vai fazer project finance, quer dizer, faz o chamado corporate expandido, né, completo. E num escritório americano muito grande, o grau de especialização é incrível, né? O cara é o especialista no nicho do nicho do nicho. Não é sempre, mas acontece com frequência. E então eu acho que varia de perfil. O tamanho influencia muito no perfil, embora não seja absoluto, determinante assim, absoluto. Eu acho que os escritórios brasileiros são muito sofisticados, né? Os escritórios maiores e aqueles que podem não ter um tamanho muito grande, mas têm indivíduos que vieram de estruturas já sofisticadas e criaram nichos muito sofisticados. O que eu acho que muda é um pouco a cultura brasileira, que eu acho que, embora muito influenciada pela cultura americana, tem essa ligação do estilo de vida um pouco mais europeu, né? Então, eu acho que a turma que se mata
mas o grau de dedicação e de comprometimento nos maiores escritórios americanos é alguma coisa que eu acho que é ainda acima, né? O grau de organização. E não necessariamente eu defenderia que a gente deveria ter isso, porque eu não sei, honestamente, se as pessoas ali, tendo atingido aquele grau de eficiência extremo, se na sua maioria elas são realmente felizes, né? Tem que perguntar para elas, talvez elas sejam, mas acho que não se coaduna muito com o jeito do brasileiro de ser, né? E eu não acho que o brasileiro trabalha muito duro, né? Mas o que eu vi nos Estados Unidos, eu acho que muitas vezes é sobre-humano, é fora do normal. Eu tenho ouvido bastante isso e cada vez mais os escritórios americanos, digo por alguns amigos que trabalham fora, eles têm apertado mais, né? Então, não sei qual que é o limite, mas você bem colocou, a cultura muda, né? O brasileiro de um jeito, o americano de outro, e isso impacta inerentemente no dia a dia de trabalho. Você comentou que você fez seu LLM, né? Você tinha pouco tempo de formado, você tinha 3 anos só de formado, você foi fazer seu LLM na Universidade de Chicago, que é uma universidade bastante renomada, né? O que te motivou a fazer um LLM, Ricardo? Principalmente naquele momento que ainda não era tão comum como se tornou para o brasileiro. E se você pudesse voltar no tempo, você esperaria um pouquinho mais ou você acha que foi o timing perfeito? Excelente pergunta, Renato. Eu acho que hoje em dia, quem sabe eu esperasse um pouquinho mais, mas acho que as coisas ficaram um pouquinho mais tarde. Eu acho que hoje as coisas são muito diferentes, né? Até tá uma dimensão, se você se sentir velho, eu não me sinto velho nem um pouco, mas naquela época realmente já muita gente ia fazer LLM, mas era um diferencial. Hoje, né, é uma coisa muito esperada, eu acho, de advogados em escritórios do nosso tipo. Naquela época, o Brasil também, salvo talvez 1 ou 2 escritórios, mas mesmo assim fazia coisas muito pouco sofisticadas, né? Então, eu acho que uma dificuldade que eu tive inicial foi... Hoje em dia, eu acho que a turma já fez muita operação no Brasil, cross-border, bacana, né? Então, chega com outro grau de maturidade profissional, independentemente da idade, do tempo de formado, você tem muito mais horas de voo. Naquela época, fazer o Brazil Fund, assim, já era o máximo, né? Então, eu lembro que eu comecei para fazer takedowns em medium turnout programs e aquilo, para mim, era desafiador, né? Depois, no próprio escritório que eu trabalhei, a gente fez o segundo ADR nível 3, depois de alguns anos que o Dara Cruz tinha saído, e aí eu tive também a felicidade de trabalhar no primeiro high yield bond brasileiro. Então hoje está cheio de high yield, está cheio de ADR, né? Quer dizer, isso não eu acho que o Brasil está muito mais inserido num contexto internacional do que estava em meados dos anos 90, quando eu fui para lá. Mas foi uma experiência maravilhosa, transformadora, né? Acho que o LLM me possibilitou uma experiência em escritório melhor. E respondendo objetivamente a sua pergunta, se eu voltasse no tempo, eu não sei se eu faria mais tarde, né? Você tem um pouco daquela ansiedade da juventude. Eu fui aconselhado a não ir imediatamente, né? Então eu fui lá com 3 anos e meio de formado. Mas quem sabe se eu tivesse ido com 5, 6, 7 anos, seria uma experiência ainda mais rica, né? Eu acho que a diferença ali era que você talvez tivesse medo da tua carreira amadurecer a ponto do teu cuja oportunidade de ir depois ser um pouco mais difícil, né? E também não acho que na época que o Brasil estava, com o grau de sofisticação que o Brasil tinha, que naqueles 2, 3 anos eu também ganharia tantas horas de voo cross-border, né? Hoje em dia eu acho que faz muita diferença. E as pessoas vão mais velhas e fazem bem de ir um pouco mais velhas. Acho que você aproveita até a tua experiência pessoal e cultural, porque você vai mais safo ou mais safa, você faz as coisas mais rápido. Eu lembro que demorava demais, eu tinha muita insegurança, eu conhecia muito pouco, e aí eu aproveitei muito pouco a minha vida em Nova York, fora do escritório. Isso tem muito, as pessoas me perguntam o timing de fazer o LLM, se faz um LLM. Acho que o LLM traz um ganho não só profissional, mas para a vida, né? Experiência, vivência. Eu acho que não tem certo ou errado, Ricardo, mas realmente, assim, quando você vai mais velho, você já viveu mais coisa. E não só na vida pessoal, na vida profissional também, né? E que bom que agora tá voltando, né? Eu tenho conversado com alguns profissionais, os LLMs estavam todos à distância, e aí você acaba perdendo bastante, né? Aquele tete a tete, aquela vivência fora do país. Mas parece que agora em setembro as coisas vão retomar fora do Brasil. Esperamos que aqui também em breve. Você contou um pouquinho dos 2 anos que você
trabalhando no escritório estrangeiro lá como associado estrangeiro, associado internacional. Primeiro, o que muda na dinâmica? Você falou um pouco da diferença do escritório americano para o brasileiro, mas o que muda na dinâmica ali como profissional, como associado de um escritório americano para um escritório brasileiro e mais? Essa figura do associado internacional para o associado do escritório, tem diferença? Na prática muda? Eu acho que muda. Eu te respondo em relação a como era na minha época, porque talvez hoje seja ainda, acho que não fundamentalmente diferente, mas diferente, né, do que foi nos anos 90, né? Eu sentia que, para começar, você chegava para trabalhar nos Estados Unidos, era aquele silêncio, né? Você está acostumado com aquele burburinho brasileiro e tal, aquele silêncio absoluto, as pessoas entravam nas salas umas das outras, mas era menos, né? E sentavam e trabalhavam. Hoje em dia eu acho até tem muito mais foco, mas eu achava que o trabalho na minha época de jovem era um pouco mais disperso. Então isso eu notei que era uma grande diferença, né, de produtividade. Tinha uma formalidade um pouco maior, na minha impressão, assim, nos Estados Unidos, né? Você tinha muito pouca aproximação ou intimidade com a maioria dos sócios, e não acho que fosse uma exclusividade do escritório no qual eu trabalhei. E naquela época, pelo menos no Brasil onde eu trabalhava, o escritório tinha 30 e poucos advogados, né? Então não era grande para o Brasil naquela época, mas as pessoas sentavam com você do lado, corrigiam tudo, ou te mandavam o texto completamente marcado com observações. Então eu aprendi muito naquela época, né? E nos Estados Unidos era um pouco mais, olha, joga o ovo na parede e vê se o pintinho nasce, né? Você tinha mais liberdade, mais responsabilidade, você tinha alguma supervisão, e isso era até bacana, porque eu ouvia de amigos meus que alguns escritórios queriam ter um brasileiro ou uma brasileira para dizer que tinham, né? Te convidavam para várias festas e jantares na casa dos sócios, mas trabalho que era bom, pouco. E eu tive os convites sociais que os associados em geral tinham, mas eu tive muito trabalho. E à medida que eu fui mostrando mais trabalho, eles deram trabalho mesmo, sem nenhuma discriminação. Então você morria de trabalhar, mas você sabia que dentro das tuas possibilidades, que provavelmente teu drafting era mais lento e tudo, eles te davam tanto trabalho quanto você pudesse pegar e tanto trabalho quanto qualquer americano pudesse pegar. Então não tinha essa história se você é brasileiro, francês, chinês ou italiano, desde que você esteja lá dando no couro e entregando o que você precisava entregar. E isso eu achei que foi fantástico. Pô, que bacana, né? O famoso ser jogado aos leões e se vira, né? E aprende, a gente se vira, né? A gente acha que não, mas se vira sim. Essa experiência nos Estados Unidos, esses 2 anos e tudo que você vivenciou lá, de alguma maneira influenciou a forma como hoje você administra, na tua função, como você administra o Veyrano? Muito, Renato. Eu acho que a formação dos anos de Cravath foram determinantes, assim, né? O Cravath tinha essa aura, esse história de ter criado o Cravath System, que depois se expandiu para definir um pouco os padrões da advocacia empresarial, até no mundo, né, mas certamente nos Estados Unidos. A maneira deles fazerem as coisas, o grau de eficiência, o grau de profissionalismo, né, a absoluta assim, dedicação, desde o entender realmente o negócio do cliente até você maior grau de detalhe, né? Você não pode ter no acabamento, por exemplo, que eu achava naquela época, a gente era mais relapso com acabamento, né? Não pode ter um typo, uma formatação fora do lugar, tem o padrão do escritório, que naquela época talvez só o Pinheiro Neto tivesse, de letra, de como é que você escreve bylaws, de como é que... e a maneira deles de estruturarem a carreira dos advogados, treinamento como eles faziam, que era muito bom, numa época em que os escritórios acho que davam pouco treinamento interno, eles traziam umas pessoas de fora, mas também os sócios reuniam, no meu caso que era o Corporate Department, reuniam todo mundo e aí você tinha sessões na hora do almoço que eram ensinadas com casos práticos pelos próprios sócios, né? Você tinha os binders com o material que depois você podia levar, inclusive embora quando você saía do escritório. Você tinha essa busca pelo precedente, você entrava na sala dos sócios muito sêniores,
vamos olhar o livro, que era o livro de regras da SEC, né? Nunca confie na sua memória. Então, alguma coisa que esse cara devia ter feito há 30 anos seguidos, 40, estava super atualizado, né? Meu primeiro dia, eu lembro que eu entrei na sala dos sócios sem um caderno, sem um notepad, né? Ele falou assim, volta, toda vez que você entra na minha sala, tenha um bloco para anotar à mão, né? Claro, você nunca esquece depois, né? Então, desde as pequenas coisas até coisas grandes, a maneira de recrutar, a maneira como eles reuniam os advogados em eventos, a maneira de comunicar, muita coisa me marcou, eu aprendi muita coisa. E hoje em dia, quando a gente tem os nossos associados, seja no Cravath ou outros escritórios americanos ou estrangeiros, a gente sempre pede para que eles, chupiem, no bom sentido, né? O máximo, que tragam essa tecnologia, porque isso vai mudando e eles fazem relatórios trimestrais para nós com, né, o que eles estão percebendo como estado da arte, né, de tanto de técnica quanto de gestão de escritório, né? Isso é muito rico mesmo. Acho que bacana, mas isso que é parceria, né? Para o profissional que está indo para fora, é legal essa vivência, esse aprendizado. Mas é claro que para o escritório daqui, para o escritório de lá é troca, né? A gente aprende muita coisa com os escritórios de fora, mas eles também aprendem muito com o nosso jeito e a forma como a gente trabalha por aqui, né? Você chegou ao cargo máximo no Veirano, né? O cargo de CEO, de administrador do escritório. Quais são os seus próximos passos, Ricardo, dentro da estrutura ou pensando na tua carreira, onde que você quer chegar? Olha, Renato, eu teria a pretensão de ficar mais algum tempo como CEO. É um cargo que no escritório, a cada 2 anos, você pode ser reconduzido e não se pretende perpetuar ninguém no cargo. Mas eu vejo, assim, na vida profissional, eu vejo um montão de coisas que eu queria fazer fora do... né? É porque você... É uma grande oportunidade de servir ao escritório, é muito interessante por um lado, é muito duro por outro, você fica com menos tempo disponível ainda, você tem que cuidar dos seus sócios, né? Você tem que servir, acho que ser um líder de verdade é muito mais você servir as pessoas do que, manda chuva, manda nas pessoas, de maneira nenhuma, você precisa decidir às vezes rápido, então você tem uma pressão grande nesse sentido, em certos momentos da vida do escritório, mas obviamente é muito interessante, né? E é uma função bem diferente de você estar na linha de frente, que eu acho que cada vez é mais valorizada, porque eu acho que as duas são tão importantes quanto, né? Na cultura de alguns escritórios, gestão é uma coisa secundária, né? Se você... mas você não está trazendo então tantos casos mais, você não tá atuante, né? E eu procuro me manter atuante de vez em quando. Ouço alguns comentários assim, né? Ele não atua mais, o que não é verdade. Eu faço menos casos, mas com a mesma dedicação, para não perder a mão até. E o meu futuro, como eu tenho só 52, quer dizer, ainda tenho bastante tempo, lenha para queimar, não vou ficar como CEO, nossa idade de aposentadoria aos 67. Eu teria muita vontade de desenvolver principalmente aspectos de desenvolver os negócios mesmo, a parte comercial, no escritório de São Paulo em especial, mas para a firma em geral, né? Não descartaria passar um tempo fora, numa cidade no exterior até, mas a partir do Brasil fazer bastante coisa nesse sentido. E eu acho que talvez hoje o que dá mais prazer é você, sem descurar dos clientes, dos casos principais, e você pode fazer isso dentro dos casos da tua atuação, é você desenvolver talentos, né? Você ajudar outras pessoas que você até vê mais talentosas que você, que acho que é o grande segredo de desenvolver uma boa organização, mas ajudar como você foi ajudado por tanta gente na tua carreira e você tem muito pouca oportunidade de retribuir a essas mesmas pessoas, eu acho que é uma maneira de ajudar o escritório. Então, uma coisa que a gente olha muito, a gente sempre acha que um sócio extremamente valoroso, ele não pode ser só um sócio que traz muito trabalho, que bila horas e tudo. Ele tem que ser um sócio ou uma sócia que desenvolveu, debaixo dele, por mérito dessas próprias pessoas, outros talentos, né? Outros sócios, outros sêniores, uma pessoa que deu, vamos dizer, o spotlight, as luzes da ribalta a outros e não... Então, quando você fica mais sênior, eu acho que o jogo é diferente, o ego tem que ser ainda menor, né?
para um sucesso que eu chamaria assim de, que na minha cabeça é um sucesso mais holístico, mais verdadeiro, né? Que é menos você, mas eu sou o melhor cara da área tal. Então essa ambição é muito boa, mas eu acho que a partir de um certo momento, talvez para os mais completos, para alguém que ambicione mais do que ser um advogado ou uma advogada, mas ser assim um bom instrumento para a sua própria organização, né? O que requer uma certo... Todo mundo tem ego, né? Mas um ego um pouco menor, né? Que é uma coisa que a gente busca bastante no escritório, né? Eu acho que você ter estrelas excelentes, desde que sejam team players e que o escritório seja sempre mais importante do que cada um individualmente, né? Aí a gente, quer dizer, a ambição maior da história é que ele se perpetue, que ele fique... Tem sempre aquele anúncio lá do Patek Philippe que diz que você cuida dele para as próximas gerações, né? O relógio vai passando de geração em geração. Eu não tenho nenhum relógio cara desses, não, mas eu acho que a propaganda é muito interessante. A ideia e eu acho que talvez seja o objetivo mais difícil, né? De você ficar como história forte, manter os seus core values e passar de geração em geração, mantendo justamente esse centro, né? E se desenvolvendo e se mantendo competitivo, que é sempre difícil. É verdade, até porque o mercado vai mudando. Mas você trouxe 2 pontos aqui. Na verdade, o coração é gestão. Mas gestão de pessoas, outro gestão de estrutura, administração. E realmente eu vejo no mercado que às vezes as pessoas não dão a devida importância à administração do escritório. Muito engraçado você falar isso, Ricardo, porque as pessoas falam, não, ele não toca mais no dia a dia, porque ele está administrando o escritório, né? Como se não fosse uma coisa muito importante, né? Porque o viés aqui não é toma tempo, o viés não, tá fazendo outra coisa. E é um negócio que é muito importante. E gestão de pessoas que, naturalmente, uma empresa, um escritório não existe sem pessoas, né? E eu acho que é muito importante a gente cuidar das pessoas da nossa empresa. Eu vou fugir rapidamente do nosso roteiro, que eu queria muito saber a tua opinião, porque casa com esse assunto. Teve uma decisão recente em 2 estados americanos permitindo que não advogados fossem sócios de escritório de advocacia. Eu queria saber a sua opinião, porque pensando no teu cargo, por exemplo, um cargo de CEO, né? O que você acha de trazer efetivamente CEOs para os escritórios, né? Trazer gente que não tem formação jurídica, formação em administração e que possam conduzir nesse viés o escritório de advocacia. O que você pensa sobre o assunto? Eu acharia maravilhoso, Renato. Eu acho que, da mesma maneira que a gente tem visto os escritórios contratar, né, data scientists e gente para fazer precificação e, quer dizer, os escritórios e os advogados reconhecendo que eles não são tão bons para fazer outras coisas, que talvez eles não tenham sido treinados para isso, né? É claro que tem pessoas que têm uma formação jurídica e viraram CEOs, inclusive, de grandes empresas. Não é que não seja possível, mas, na média, a probabilidade, né, de você ter alguém que estudou administração, economia e que se preparou, né, não veio, vamos dizer, de uma carreira jurídica, seja em contencioso, seja em societário, ambiental, PI, real estate, e depois foi tocar o escritório, eu acho muito bacana. Eu não sei se você necessariamente precisa ter essas pessoas como sócios, que você pode remunerar essas pessoas tão bem quanto um sócio. E hoje eu digo para você que a gente tem 2 diretoras que têm remunerações de nível de sócio do escritório e não são sócios, né? Mas eu não sou conservador, assim, eu não sou contra, eu entendo as opiniões, por exemplo, de uma OAB e tudo, mas eu acho que à medida que as coisas forem evoluindo, você reconhecendo de um lado o caráter, vamos dizer, artesanal da profissão do advogado, que é uma profissão, não dá para negar que os escritórios maiores tenham também aspectos empresariais, né? E a gente comenta no escritório com frequência, poxa, no futuro, será que a gente não deveria ter um CEO profissional? E aí, eventualmente, você pode ter um CEO e um chair que seja um sócio sênior do escritório, que seja, por exemplo, a pessoa que vai estar mais próxima ou vai ajudar com as principais contas, vai fazer um trabalho mais externo do que de administração interna. E uma história que não é da tua pergunta, mas uma história curiosa, eu falei para você que trabalhei no Cravath, né? Então eu comecei num dia em 95, mesmo dia que eu comecei, o Fernando Meira, sócio do Pinheiro Neto, começou. Ficou meu grande amigo, sou padrinho de casamento dele, do 2º casamento dele, e ele ficou lá por 1 ano e meio. Quando ele foi embora, eu me senti órfão. Fiquei mais 6 meses e voltei. Fiquei 2 anos. Mas a gente trocava muita figurinha. A gente trabalhava em poucos deals em comum, que cada um pegava deals diferentes. E ele recentemente, né, está dividindo a posição, co-managing partner do Pinheiro Neto também, né, com o Ale Bertoldi. Fiquei muito orgulhoso porque ele merece e é um sujeito espetacular, tanto como advogado de M&A quanto como
como pessoa, né? Muito preocupado com pessoas, muito leal ao escritório, muito a cara do escritório deles. E quando eu estava saindo do Cravath, estava entrando no meu lugar o Paulinho Rocha. A gente teve um overlap de 2 ou 3 meses, que se transformou, junto com o Zé Dias, no co-managing partner do Demarest. Então, assim, o David Mercado, que foi nosso chefe comum, falei, pô, ele deve ter uma mão para escolher gente. Eu não sei se ele escolheu bons advogados de M&A, mas pelo menos todo mundo virou managing partner de escritórios de porte e tudo mais, né? Então, não sei se é coincidência ou não, mas achei que era uma história que pouca gente sabe, interessante para contar para os teus ouvintes, que, né, nesse período ali de 2, 3 anos, passou hoje quem está à frente do Pinheiro Neto, do Demarest e do Veirano, que é um bom track record, né? Não, sem dúvida. E é isso que a gente gosta aqui no Retalks, essas histórias de bastidores. A gente adora isso, porque contar a carreira é muito legal, o mercado é muito legal, mas essas histórias é o que tem de mais rico, Ricardo. Esse bloco tem o apoio de Reinvent Legal. Você não fundou o escritório, mas você participou de um crescimento dos últimos 24 anos do escritório, da mudança do escritório, né? Como é que vocês conseguiram se perpetuar? A gente falou em perpetuação, né? Porque o mercado vem mudando muito ao longo dos últimos anos. Então, como é que vocês fizeram para se perpetuar, né, frente a essas mudanças mercadológicas, e o que vocês esperam para os próximos anos, principalmente pensando nas big law firms, né? Porque você vê muitos escritórios hoje, boutiques, escritórios de pequeno e médio porte surgindo e caminhando bem, né? Como fazer para que o escritório continue se perpetuando e a marca continue forte? Esse é um grande desafio e uma excelente pergunta, Renato. Eu acredito que tem espaço para todo mundo, né? Para todo mundo que seja bom e se estabeleça. Eu acho até que o mercado é tão vasto, eu já ouvi isso de um sócio nosso que diz, olha, o mercado é tão vasto que eu acho que tem espaço para o mais ou menos competente, para o incompetente, para o muito competente. Mas certamente para quem é competente tem espaço. A gente nota que, eu acho que tem ciclos, né? Tem momentos em que tem muita abertura de escritório, a gente passa por um momento como esse agora. Eu acho que ele é fruto de várias razões diferentes e cada um tem a sua, talvez cada movimento tenha a sua lógica. E ao mesmo tempo eu acho que os escritórios ditos de grande porte, desde que sejam grandes escritórios, que você tem grandes escritórios, né? Pequenos ou médios ou grandes em tamanho, grandes escritórios de excelência, de qualidade. Eu acho que a maioria dos escritórios grandes ficaram grandes por conta disso, mas não é uma verdade absoluta. Então, eu acho que os grandes escritórios têm uma tendência, se mantiverem renovados, né? Antigamente a gente dizia que a cada 10 anos você tinha uma curva, tinha que se reinventar. Talvez hoje em dia seja a cada 5, a cada 3, né? Então, acho que o grau de desafio hoje, o mundo é muito rápido. Mas se você conseguir fazer isso, eu acho que você mantém a sua relevância. Eu não acho que Big Law desapareça. Eu acho que Big Law passa por uma crise. Para certos grupos ficou menos atraente. E ficou também porque você tem muito mais opções hoje em dia, né? Antigamente você tinha poucas opções de carreira. Vamos dizer que se você quisesse uma opção in-house, você tinha alguns departamentos jurídicos de algumas poucas empresas muito desafiadores, muito bacanas, alguns bancos. E aí você cresceu esse mercado de banco. Aí há 20 anos atrás ou mais, você cresceu com fundos de private equity. Hoje você tem todos os fundos de VC, né? Hoje você tem muito mais empresas com ofertas muito bacanas e competitivas à medida que o mercado brasileiro cresceu horizontal e verticalmente. E você tem, como você tem mais oferta, também você tem muito mais opções para os jovens hoje em dia, né? Você tem, inclusive, muito mais opções de profissão, né? Antigamente, quem fazia direito ia seguir uma carreira jurídica, e hoje em dia não necessariamente. Então, os escritórios acho que tem que ter uma oferta muito interessante para se manterem relevantes para essa turma, né? E isso é uma coisa que a gente não tem uma resposta ainda e debate todo dia, né? A gente, inclusive, agora está conversando com a nossa geração um pouco mais nova. Algumas quer fazer algumas conversas one-on-one, inclusive, mais do que um town hall meeting, onde as pessoas ficam mais constrangidas de falar,
para você tomar um pouco o pulso e entender o que essa geração quer, né? Porque a gente ouve de alguns deles: eu não quero ter a tua vida, eu não tenho ambição de ser sócio, né? E a gente não precisa que todo mundo queira ser sócio, a gente precisa que vários ambicionem isso e, de preferência, os mais talentosos ainda achem que é uma carreira interessante, né? A carreira que antigamente, na minha geração, talvez fosse até um pouco menos longa, mas era longa, né? Hoje em dia as pessoas não têm a paciência para esperar, elas acham que eu preciso ganhar dinheiro amanhã, né? E eu acho que o negócio, antigamente se virava sócio mais cedo, mas se ganhava menos, né? As empresas ficaram mais robustas. A gente de vez em quando reclama que o mercado é mais competitivo, mas os escritórios se fortaleceram bastante. Então é mais competitivo, mas também o prêmio é maior, né? Agora, eu acho que você tem que ser capaz de ser criativo para que as pessoas, primeiro, para muito além de remuneração, encontrem no teu escritório um time, né, uma família, entre aspas, de certa maneira, um propósito. Não pode ser igual para elas trabalhar no escritório A, B ou C e quem paga mais, ou aqui tem um perk, não, aqui tem a licença maternidade, é assim, né? E isso é muito importante, mas não pode ser uma única coisa, uma única, né, qualquer novidadezinha a pessoa fala: puxa, aqui então é melhor. Você tem que ter um vínculo grande com a tua organização, né? Quer dizer, espera-se. Então, como é que a organização consegue fazer com que isso aconteça? Hoje em dia, a gente se sente, acho que, muito mais pressionado em entregar isso para as novas gerações e agradá-los. Antigamente, né, eu só queria agradar, na minha geração só queria ficar ali, porque você não tinha... E não é que a outra geração, essa geração, seja diferente num sentido mal, né? Você vem de uma vida completamente diferente, uma estrutura diferente, uma oferta diferente. É claro que essa geração vai ser diferente, né? E eu acho que ela é melhor em muitos aspectos e simplesmente diferente em outros. E a gente acho que não conseguiu compreender completamente ainda quais são as ambições dessa geração, né, para oferecer algo que faça com que os sonhos fiquem um pouco mais perenes, né? Eu entendo a vontade de, às vezes, mudar, de experimentar e tudo, mas acho que chega uma hora que, para a tua própria carreira, é bacana você dizer: olha, eu criei raízes aqui, né? E já tive as minhas experiências e quem sabe esse seja o lugar para eu ficar, criar raízes, é um lugar onde já me conhecem, já me aceitam, me valorizam, e eu não ter que me reprovar a cada nova etapa da minha carreira, né? Isso é um ponto muito importante que você colocou, até uma pergunta que eu ia te fazer, é sobre as gerações, né? Porque realmente são gerações diferentes e tudo bem, não é, como você colocou, não é no mau sentido, mas a gente tem que se ajustar e se adaptar. Por quê? Porque só com isso a gente vai conseguir perpetuar. Como é que a gente faz para reter essa turma? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? É demais até, né? É demais até. Se eu soubesse, eu estava feito. Eu não sei. Eu acho que a gente tem procurado criar alguns espaços de trabalho mais flexíveis. A gente tem procurado ouvir muito. A gente tem, assim, um trabalho de wellness grande, né? Então, você tem, por exemplo, tem uma aula de yoga, tem uma meditação, tem... E a verdade é que, em paralelo a isso, a gente sabe que o grau de cobrança é alto e que a reclamação é: puxa, vocês têm isso aqui, mas ao mesmo tempo vocês estão exigindo, né? Então, eu acho que a gente exige menos do que alguns concorrentes, e a gente não quer chegar num nível de loucura. A gente quer que as pessoas tenham vida e sejam felizes dentro e fora do trabalho. Eu acho que um diferencial grande que você tem que ter e que a gente se bate muito por isso, nas lideranças diversas, né? Você tem sócios que fazem isso melhor e outros que não fazem tão bem assim ainda, de você estar muito junto do teu time, entendendo o momento de cada um, especialmente na pandemia, né? Que a gente vê que o sofrimento mental pode ser maior, dependendo das circunstâncias. A gente pensa agora, a gente tem um task force sobre como é que vai ser pós-pandemia a nossa divisão entre home office e... né, a gente tinha uma política que era office, não tinha home office, era de vez em quando, quem queria fazer, fazia, mas não era uma política estabelecida. Então a gente pensa se vai ser um dia por semana, vão ser 2 dias por semana, né? A gente provavelmente não iria além disso, porque a gente acredita que a presença física, especialmente para os mais novos, mas para todos, tem N benefícios, e que não se
forma cultura sem você estar presente. E que o treinamento também à distância, né, ele não é tão bom. Agora, a gente reconhece que em casa o trabalho pode ser muito produtivo, que o deslocamento para determinadas pessoas é mais penoso. Então, a gente queria, acreditando que o segredo da vida está sempre no equilíbrio, e também, à medida que você faz isso e o tempo vai passando, você vai vencendo os seus contratos de aluguel e tudo, você vai ou mudando de espaço ou reformando os espaços. A gente quer transformar os nossos espaços em algo mais interativo, alguns espaços um pouco mais lúdicos, um pouco mais modernos, um pouco menos aquela cara do escritório mais tradicional. Mais formal, quadradão. Então, acho que tem muita coisa ainda, né? E coisas que a gente nem captou ainda, mas a ideia é estar muito antenado com os desejos dessa nova geração e caminhando junto, né? E fazendo coisas que a gente hoje tem, né, um programa de licença para pais também, né? Das mães é de 6 meses, o dos pais são, se eu não me engano, 20 dias. A gente tem procurado, né, entender o que é mais moderno, o que faz mais sentido também, né, na vida atual, para gerações atuais. Eu te digo, eu tenho 3 filhos, sou apaixonado por eles, 3 meninos, e adoraria ter tido 20 dias. Né? Na minha época não rolava. Então você consegue entender como isso faz todo sentido. Né? E que você quer as pessoas... O que são 6 meses ou 20... 6 meses, se você ficar com uma pessoa 20 anos, 25, 30 anos, né? Não vão ser todos os casos, mas você quer reter as pessoas. A pessoa teve 2, 3 filhos, ok, passou 1 ano e meio fora. Você tem que estar preparado. Acho que quem tem filhos tem que saber a importância da mãe nos primeiros meses da criança, né? E dar essa tranquilidade e entender essas coisas num prazo muito mais longo, né? Do que aquela mentalidade mais tacanha. A gente começou um programa de mentorias exclusivamente para mulheres, para as associadas nas últimas 3, né, categorias antes de sócios, porque a gente reconhece que por conta de um unconscious bias, se você fizer isso antes, quando elas chegam na fase de sociedade, elas vão estar em pé de igualdade com os homens. A grande diferença, às vezes, é o book of business, porque a gente reconhece que, sem perceber, às vezes, o networking que é ensinado para as mulheres, ele é mais limitado e que elas têm certas limitações mesmo numa sociedade machista, né? De um jantar, um drink, alguma coisa assim, que às vezes as pessoas interpretam errado, ou uma mulher pode se sentir menos à vontade de fazer, né? Então, é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante, diversidade em muitos níveis, por crença mesmo, né? Muito mais do que medição dos clientes, ou eu acho que você fazer alguma coisa porque os seus clientes medem puramente é muito pobre, né? Você tem que fazer as coisas que você acredita. Propósito. Com propósito. Você, né, trouxe. E propósito, aí você falou tudo. Achar mesmo, bom, qual que é o propósito do escritório e como é que se alinha isso com a nova geração? O que a nova geração busca para se sentir, né? Eu tenho significado na minha atuação aqui. Eu não sou... Se você falar assim, meu propósito é servir bem os clientes, entregar bom serviço jurídico, excelência. Bom, esse deve ser o propósito de todos os escritórios, né? Qual que é o do Veirano, né? O que diferencia o Veirano? Por que o Veirano é diferente, não necessariamente melhor ou pior do que, né, o Pinheiro, o Machado Meyer ou o Matos Filho, né? Cada um como uma organização, como cada indivíduo é diferente. E eu acho que isso para as novas gerações é difícil eles distinguirem. E a gente tem que fazer um claim melhor nesse aspecto. Você trouxe pontos muito importantes aqui, Ricardo, assim, de forma bastante ampla. Eu, inclusive, recentemente, tocando um processo seletivo, me deparei, isso foi muito legal, fiquei muito contente, com uma candidata excelente, fit para a posição, e ela está grávida. Eu entrei em contato com o escritório, porque eu quis apresentar, e o escritório quis conhecer. Isso é muito bacana, porque foi o que você falou, o que são 6, 8, 9 meses em 15, 20, 30 anos? Nada, né? Então, eu vejo, não é tão comum, mas eu já vejo uma mudança de mercado e isso é muito bacana. E a gente falou aqui também, você trouxe um pouquinho da questão da pandemia. Então, em relação à pandemia, assim, a gente teve que se reinventar. Você falou de mudanças cíclicas, eram 10 anos, 5, 3, a gente teve que em 1 ano literalmente mudar da água para o vinho, né? É claro que aqui eu não quero trazer os pontos negativos, que são 99% dos casos aqui da Covid, mas das pouquíssimas coisas boas, reinvenções positivas, coisas que a gente achou que não eram possíveis e que são possíveis. O quanto a pandemia impactou o escritório, quanto vocês estavam preparados para isso,
né? Não para a pandemia, mas para essa mudança toda. E principalmente, a gente estando distantes uns dos outros, o quanto isso foi impactado em relação à liderança e aos liderados? No começo, a gente se assustou muito, Renato, e graças a gente teve uma surpresa muito boa. A gente estava muito, acho que preparado, sem saber, porque a gente tinha adotado meses antes já a ferramenta do Microsoft Teams, né? Para ser sincero, a gente usava muito pouco, a gente não sabia bem para que serve. Eu fui descobrir mesmo com a pandemia, preciso ser sincero. A gente tinha, mas não usava. E aí, mas já estava tudo lá, né? A gente tinha isso e a gente tinha todos os advogados do escritório com notebooks e dockstations. Então, a gente disse, olha, é só levar esse para casa. As pessoas levaram as 2 telas, né? A gente autorizou esse equipamento e então você teve 0 perda de produtividade, né? Talvez até algum ganho. Nos 2 primeiros meses, as horas caíram um pouco, mas logo retomaram e as despesas caíram muito, né? O dólar subiu muito, então a gente teve anos muito bons. Mas passados meses, né, teve um começo de susto, depois de se acostumar e, naturalmente, algumas pessoas em situações muito difíceis, quando você pensa quem mora sozinho e começam a decorrer muitos meses, quem tem filho pequeno, né? Quem tem, principalmente os nossos funcionários, menos condições, né? Menos internet, uma cadeira pior, né? Eu tenho só a minha mesa da sala de jantar para todo mundo trabalhar. Então tem algumas coisas que você consegue mitigar o incômodo e outras não. A gente criou um auxílio para a parte de energia elétrica e de internet. Então isso foi equacionado e a gente também, a partir de determinado momento, disse que quem precisasse das cadeiras do escritório que a gente entregaria na casa das pessoas, né? Do funcionário mais humilde ao sócio mais graduado, quem quisesse teve cadeiras entregues. Mas passado um ano, a gente estava se preparando para voltar, quando veio a segunda onda, né? A gente se preparou para voltar por quê? A gente estava preparado em termos de sinalização, de filtros, há muito tempo. Mas a gente fez algumas pesquisas e as pessoas não estavam preparadas para voltar. A gente fez pesquisas que diziam, por exemplo, bom, quem que toma transporte público, né? No Estado do Rio, 78% das pessoas vão para o escritório de transporte público. O Estado que tinha menos era 25% em Brasília, né? Quem que tem alguma comorbidade ou mora com alguma pessoa de grupo de risco? Quando você acrescentava quem mora, ia para 45%, 50%. Então, o que a gente fez depois de um tempo foi liberar só para quem quisesse ir ao escritório, tinha que nos avisar. E com a segunda onda, a gente achou muito arriscado voltar. A gente ia fazer uma volta revezando, né, na base dos 30%, 35%, ninguém pode dividir sala, porque o que a gente notou depois de um ano é que a produtividade não foi afetada, mas as pessoas começaram a sofrer. Você começou a ter não problemas de contaminação com a Covid, mas problemas mesmo de solidão, problemas, numa categoria ampla, assim, problemas mentais, né? E aí, com essa segunda onda, a gente falou, puxa, não dá para voltar, as pessoas também não queriam voltar, mas um desafio grande, a gente já tinha um programa mais estruturado de wellness, a gente tem tido essas aulas e tudo, né? A gente procurou disponibilizar também sites, olha, aqui tem aula gratuita de ginástica, aqui você tem filmes, cursos, livros, né? O que quer que fosse, coisas que o escritório pagava e coisas que eram gratuitas para que as pessoas enfrentassem melhor aquele período. Mas é muito duro, né? E dependendo da tua atividade, você pega, por exemplo, um copeiro que foi para casa, ele só pode trabalhar no escritório quando as pessoas estiverem lá de volta, né? E ele está sem fazer nada. A gente até tinha pensado em pegar essas pessoas e colocá-las em trabalhos voluntários, desde que elas quisessem, e ser uma contribuição do escritório, né? O escritório fez agora contribuições para programas de alimentação, né, recentemente, fora de qualquer incentivo fiscal, contribuições em dinheiro, vamos dizer, sem nenhuma compensação de imposto, mas com a segunda onda, de novo, a gente ficou com medo de expor as nossas pessoas, né? Então, assim, o grande desafio, o nosso grande impacto tem sido isso. O que a gente tem feito, às vezes, são grupos de áreas de prática dizendo, olha, os sócios dizendo assim, às terças e quintas, eu sou que nem professor universitário, eu faço office hours para vocês. E o grupo que quiser vai. E aí eles fazem reuniões presenciais com distanciamento físico, às vezes saem até para almoçar em restaurantes completamente ao ar livre, abertos, né? Em mesas fora, e isso tem dado um gás diferente. A gente sentiu que os mais jovens sentiam mais, né?
os mais jovens tinham mais necessidade de socialização, porque às vezes um pouco mais velhos estão casados, com filhos, pelo menos estavam convivendo, né? Quem sabe mais uma família num cluster, então tinham uma convivência social um pouco maior e talvez uma necessidade de uma convivência social um pouco menor também do que os mais jovens. Então isso é uma coisa que ainda impacta a gente, é dura, e a gente contratou muita gente durante a pandemia que nunca foi ao escritório, ou se foi, não conhece a imensa maioria. Então, como é que você traz essas pessoas, implanta essas pessoas na cultura, né? Como é que você acolhe essas pessoas bem? Então, a gente tem feito o melhor possível de uma maneira remota, mas é um desafio grande que a gente sabe que é para todos, né? Não, exatamente. Eu mesmo me surpreendi com o recrutamento e seleção. Eu nunca achei que fosse possível recrutar à distância, né? E as pessoas que eu coloco hoje são pessoas que naturalmente eu conheço, mas que eu entrevisto assim, utilizando as ferramentas que a gente tem disponíveis. Funciona? Claro que funciona, mas me surpreende, né? 11 anos trabalhando de um jeito, 10 anos trabalhando de um jeito, de repente muda completamente. E para os escritórios também, né? E a gente vai se adaptando. Eu acho que o pior realmente, nesse sentido, é para a geração mais nova, né? E tem muita gente que veio de fora de São Paulo, então que mora sozinho literalmente aqui em São Paulo. Então é uma situação bastante complicada, fora tudo que a gente está vivendo, mas se Deus quiser, em breve a gente vai poder voltar ao normal, e eu acho que o normal vai ser o misto mesmo, aquilo que você colocou, Ricardo, parcialmente no escritório, parcialmente em casa, porque esse tete-a-tete, essa troca, isso é muito importante e é fundamental, né? Para fechar, vou dar uma polemizadinha de leve, que eu gosto sempre de trazer esse tema. Eu queria saber como é que você enxerga o panorama do ensino jurídico no Brasil e que habilidades que você entende que deveriam ser ensinadas para os alunos do direito e não são. Eu acho que o ensino jurídico no Brasil, de maneira geral, primeiro, acho que você tem faculdade de direito demais, né? Você devia ter menos. Muito. Tem muito. Proliferação e um caráter em algumas até muito caça-níquel, não formam bons advogados e advogadas, né? Isso é uma pena. Eu acho que o exame de ordem ajuda a dar uma selecionada, mas depois que a pessoa já gastou em faculdades privadas, né, durante 4 ou 5 anos da sua vida e aprendeu muito pouco. Até porque elas exigem também muito pouco durante o curso e exigem pouco para a pessoa entrar nas faculdades. Mas considerando as faculdades mais fortes, mais tradicionais, eu acho que o ensino ainda é muito tradicional, né? Talvez com exceção de algumas faculdades, aí eu não quero mencionar nomes para também não ser injusto com outras, mas eu vejo algumas que estão já muito antenadas com o ensino tanto de casos, que eu acho que torna o ensino muito mais interessante para o aluno, né? Quanto focadas também na preparação para o mercado e não uma mera preparação acadêmica, e não que isso seja pouco ou que deva ser menosprezado, até porque alguns alunos vão seguir carreira acadêmica e a pesquisa no direito é fundamental, e o magistério, né? Mas, na formação de outras gerações de advogados, mas uma formação de olho no mercado e com tanto focando nos chamados soft skills que um advogado deva ter, quanto em matérias correlatas, né? Então, no passado, você só aprendia direito, e hoje em dia você vai ter aula de finanças corporativas, de contabilidade, como um aluno de administração e economia tem noções básicas de direito, né? Que é super importante. Então, para um advogado empresarial, se você não conhece de finanças corporativas, se você não conhece um mínimo de contabilidade, se você não conhece um mínimo de negócio, isso eu sentia muito diferente, assim, ao chegar num escritório americano, como parecia que aquela turma tinha respirado essa parte de negócios e a gente nada, né? A gente era direito puro, assim, né? E era difícil até relacionar aquilo que você aprendia nos bancos escolares com a realidade da vida, né? Da vida empresarial, por exemplo, ou mesmo do contencioso. Então, eu acho que as habilidades que deveriam ser ensinadas ainda não são, e eu nem sei como é que você ensina isso, mas para além, claro, das disciplinas assim, hardcore que eu falei, né? Contabilidade e coisas desse tipo, noções de administração, eu acho que você ensinar as pessoas a trabalharem em grupo como um time, né? Assim, o trabalho colaborativo é tão mais importante ainda hoje em dia do que jamais foi, né? É fundamental nos escritórios. Eu não sei se dá para ensinar, mas eu imagino que sim, né? Bom, dá para ensinar com certeza liderança, né? Dá para ensinar essa parte comercial, né? O advogado
médio tem muito, o advogado, muita dificuldade em vender o seu escritório, os seus serviços, não se sente bem, acha que isso é uma coisa feia. Quando você se convence que, poxa, eu tenho aqui um time maravilhoso, serviços ótimos, isso é feito para... Eu não estou empurrando, sei lá, cortador de grama no deserto ou geladeira para esquimó. Eu estou vendendo coisas que são úteis para as pessoas, que pode fazer a diferença. Então, acho que quando você se imbui dessa crença e tem alguma técnica, aí você fala, não, eu estou à vontade de vender porque eu não estou aqui... eu estou ajudando as pessoas, né? Eu estou me ajudando o meu escritório, mas eu estou efetivamente pensando no meu cliente em primeiro lugar e procurando oferecer coisas interessantes, vai melhorar a performance daquela empresa, vai mitigar certos riscos, né? Então, eu acho que a questão de vendas no sentido mais amplo, né? Liderança, que eu acho que é algo que existe de maneira inata, mas pode ser muito trabalhado, muito desenvolvido. Então as pessoas às vezes falam no escritório, não, mas fulano tem um talento para vender que eu não tenho, ou para liderar, e eu acho que muito disso é aprendido e é pouco ensinado nas faculdades, né? E a outra coisa que eu não sei se dá para ensinar, que eu acho que são skills fundamentais, é você saber, advogado gosta muito de falar, né? E é importante ter se articulado e concatenado e ter uma eloquência, poder de persuasão, mas ouvir é mais importante ainda. Então, hoje eu vejo as pessoas muito ansiosas, interrompendo, às vezes, o cliente no meio da fala, ou uma outra pessoa, né? Porque você já pressupõe o que a pessoa vai te dizer, ou você está tão ansioso de dizer o que você tem para falar, que é um pouco, no fundo, tem um pouco de eu sou mais importante, ou que eu vou falar mais importante, ou mais inteligente, tem um pouco de arrogância embutida ali, né? Então, um exercício de humildade e de escutar de verdade, não só você está ouvindo aquela pessoa. Muitas vezes você pode discordar, aquela fala pode ter sido até pouco relevante na tua opinião, mas todo mundo quer e merece ser escutado, ser ouvido. E muitas vezes, quando a gente presta atenção, a conclusão daquela fala que você achou que seria A, ela é B, ela informa muito, né? Te ajuda a fazer as perguntas certas para além do que o cliente, por exemplo, está te falando. Então, eu acho que saber escutar e empatia, todo mundo fala muito em empatia hoje em dia, mas empatia genuína, eu acho que faz tanta diferença, né? Num mundo tão corrido, num mundo polarizado, irritado. Eu acho que as pessoas... Tem um ditado que fala que você pega mais moscas com mel do que com vinagre, né? E eu acho que na maioria das vezes você pode ser agressivo comercialmente, você pode ser firme sem deixar de ser educado, sem deixar de ser diplomático, sem deixar de ser respeitoso, né? E eu acho que as pessoas no médio e longo prazo reconhecem muito esse traço de... Né, aquela história da Maya Angelou que você nunca esquece, você pode esquecer o que te disseram, o que você escutou, leu, ouviu, mas você nunca esquece como te trataram, quando é um episódio mais sério. Então, tratar os outros, especialmente em situações mais extremas, né, o advogado ter, eu acho que autocontrole é um super trait, assim, porque, tipo, não ser o primeiro a falar, talvez, e procurar ser o último a falar sempre que possível, e ter humildade, né? Tudo isso é muito mais fácil falar do que fazer, claro, mas eu acho que são skills que, se a pessoa consegue dominar, a chance dela ter sucesso, né? E ela pode até ser, tecnicamente, não pode ser fraca, mas ela não precisa ser a pessoa mais brilhante do mundo no direito. Eu acho até que os mais bem-sucedidos não necessariamente o serão, né? Tem que ter um nível alto, mas hoje em dia, cada vez mais, assim, para ter esse sucesso comercialmente e na liderança de pessoas, acho que essas características são muito na condução de um contencioso, de uma operação, né? Na interação com o teu cliente, são muito importantes. Eu concordo com você, Ricardo, em todos os aspectos que você trouxe. Primeiro, o número alto de faculdade de direito e que ainda a Coab joga muitos advogados ao léu no mercado e que não vão ter espaço. Então a gente tem esse primeiro problema. O segundo problema é que o mercado mudou e a gente tem que mudar o nosso curso também. Obviamente tem que ter o ensino tradicional, mas tem que ter a parte técnica, que é a parte da administração, de contabilidade, de economia. Tem que ter o básico, não é possível não ter, independentemente da área que você vai atuar. E as soft skills, né, que eu acho que sim, dá para ensinar. Claro, tem gente que nasce com talento para liderar, tem gente que nasce com talento comercial. Tem muita gente, mas a gente não pode se pautar só nisso. A gente tem que ensinar, a gente tem que mostrar, a gente tem que dar os guidelines, né? Eu acho que com isso a gente consegue formar um novo tipo de profissional
profissional e entra muito em tudo que você trouxe. Acho que vai trazer como consequência realmente um profissional mais bem preparado, um profissional também mais humilde e o que você colocou, escuta ativa. A gente tem que ouvir as pessoas e a gente tem que ser empático. Às vezes as pessoas confundem empatia com outras coisas, com simpatia, com sinergia. Empatia, se colocar no lugar do outro, entender o outro, né? Mas muito bacana. Infelizmente, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, que está muito bacana, Ricardo. Muito legal conhecer a sua história, a sua visão, principalmente como CEO de escritório e pautado em tudo o que você já vivenciou. Mas antes, eu queria fechar com 2 perguntas. A primeira delas é: quem você gostaria de ver aqui no Retalks? Olha, eu sou suspeito, eu falei dele antes. Eu adoraria ver o Fernandinho Meira no Retalks. Eu sou um grande fã dele e acho que ele tem muito conteúdo e muita coisa para contar e umas histórias boas também. Não, tenho certeza. Será uma honra. O convite será feito. Conheço o Fernando, obviamente, de mercado. Um grande renome. Vai ser um prazer ter ele aqui. E para fechar, você já trouxe vários, né? Mas para fechar, qual um conselho que você traria para os profissionais do nosso mercado? E aí pode ser da geração mais nova, de outras gerações. Que conselho você traria? Esse é um conselho só, né? Um conselho só, eu daria o conselho da resiliência. Eu acho que para tudo na vida, né? É chavão, mas muitas vezes o clichê é verdadeiro, né? E por isso se transforma num clichê. Você não interessa o número de vezes que você caia, e você vai cair muitas vezes. O que interessa é quantas vezes você se levanta, sacode a poeira e vai em frente, né? Então essa capacidade de vencer nas adversidades, eu acho que quem tem mais sucesso, claro que tem que ter algum talento, tem que ter alguns ingredientes, mas é muitas vezes a pessoa mais resiliente, que não se deixou abater, que vai em frente. Que, claro, no primeiro momento todo mundo se abate um pouco, mas você fica lá 1, 2 dias, pega o colo de alguém, conversa com um amigo, com um mentor, com o teu cônjuge, com um familiar, e depois disso você fala assim, não, olha, errar faz parte, a gente tem que aprender com os erros. Às vezes até você não errou, mas você se sentiu, né, menosprezado, ou diminuído, ou menos prestigiado, e, cara, é da vida, não foi pessoal, e eu sou mais eu, vamos em frente. Então, resiliência para uma carreira longeva e nesse tipo de carreira que a gente escolheu, claro, em várias outras coisas na vida, eu acho que é um ingrediente fundamental. Se você não tiver, você não consegue ter sucesso ou sobreviver num mercado que é muito competitivo, né? É verdade, é um ótimo conselho. Resiliência, a gente tem que aguentar a porrada e vamos levantar e vamos embora. Poxa, Ricardo, que bacana, muito, muito obrigado pela tua disponibilidade, por ter aceitado o convite. Foi incrível conversar com você, conhecer um pouco da tua história, da tua vivência aqui e fora como CEO e ouvir tantos conselhos importantes que eu tenho certeza, para mim já foi muito importante, eu tenho certeza que para os ouvintes também o serão. Muito obrigado. Obrigado a você, Renato. Eu de verdade fiquei super honrado com o convite. Adorei o bate-papo. Sem nenhum confete, queria te elogiar pelos podcasts, pelo programa, pelo empreendedorismo. Eu acho uma iniciativa super legal, diferente nesse mercado. E curti muito fazer o podcast e com certeza vou estar atento aos próximos para ouvir e aprender com teus próximos entrevistados. Muito obrigado. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para os seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima.